a gente, você viu que abriu o Visão CNN falando sobre o embargo da China à carne bovina, que já dura mais de 2 meses, carne brasileira, né, que não pode entrar no país. Mas o Ministério da Agricultura espera que até o fim do ano toda a carne brasileira seja autorizada a entrar novamente no mercado chinês. E hoje essa declaração foi feita pela ministra Tereza Cristina, depois que a China informou que resolveu liberar a entrada do produto que tenha sido certificado antes do embargo, que foi no dia 4 de setembro, portanto, pouco mais de 2 meses. A carne com certificação sanitária depois dessa data, essa continua proibida de entrar no território chinês. E com a decisão de hoje, alguns carregamentos que foram exportados e que estão parados em portos vão poder entrar no país. As exportações, então, estão suspensas para a China, desde que foram identificados 2 possíveis casos da doença da vaca louca, uma forma atípica da doença. A gente chamou aqui para conversar conosco o presidente da Atenagro Consultoria, Maurício Palma. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Visão CNN. Eu gostaria que o senhor comentasse essa expectativa que veio da parte do governo de que essa liberação seja feita até dezembro. O senhor acha que é viável essa possibilidade? Boa tarde, Carla. Sim, eu acredito que seja viável, acredito até que a gente consiga antecipar, porque a China precisa de proteína, né? E o que nós vimos nesse momento tem muito mais relação com uma pressão comercial do que um medo do caso de BSE, né? A doença da vaca louca, que no caso do Brasil foi registrado como caso atípico, né? Ele não tem transmissão, não tem perigo nenhum. Seria a intenção, então, desse embargo? Por que a China estaria fazendo por motivos comerciais? Quais motivos seriam esses? A carne brasileira subiu muito de preço, né? Na verdade, toda a proteína do mundo subiu. O Brasil é o país que tem mais condições de responder a uma demanda crescente. Então, pela primeira vez, Carla, nós estamos aí registrando, na média do ano, preços de exportações médios do Brasil acima de $5.000 a tonelada, né? A China sabe, os chineses sabem que o câmbio está valorizado, né? Que o real está desvalorizado, o dólar vale muito aqui dentro. Então, existe uma queda de braço, né? Querem diminuir o tanto que pagam e, por outro lado, os frigoríficos brasileiros têm um impasse. A gente não consegue vender a mesma proporção dos cortes, né? Quando se abate um animal, a maior parte dos cortes, principalmente aqueles mais valiosos, que o brasileiro gosta mais, ficam no mercado interno. O que vai para fora, geralmente, são os cortes do dianteiro e são os miúdos. Então, o frigorífico também tem que equalizar, né, esses preços entre mercado interno e mercado externo. Então, ele não pode ceder muito. E aí a gente cria esse impasse aí, né? Tem um motivo, o motivo os chineses sabem que não tem nenhum risco à segurança, mas vão continuar pressionando, né? Essa notícia de hoje, né, até bem comemorada aí pela ministra, é bom que ela tira um pouco desse estoque que estava já embarcado do Brasil. Então, os frigoríficos agora conseguindo dar vazão a essa carne, eles conseguem se organizar para vender para outros mercados, até mesmo para já recuperar o mercado chinês logo ali na frente. Não houve interesse por parte dos produtores de colocar um pouco dessa produção que estava retida, né, que não foi comprada pela China, aqui no mercado interno e com isso aumentar um pouco a oferta para baratear o preço para o mercado brasileiro? Carla, isso não acontece porque na operação do mercado interno, quando a gente pega o que estava acontecendo, o preço de venda da carne dos frigoríficos ele estava abaixo do preço de compra do boi lá no campo, né? Então, o que acontece? Os frigoríficos tiram o pé do acelerador, o boi fica estocado no campo, que é o que aconteceu, né? Então, os preços aos produtores caíram aí entre 14% e 16%, dependendo da região, né? E melhora essa margem do frigorífico para o mercado interno. Agora, é interessante que a gente lembrar, Carla, que para chegar na gôndola, a gente ainda tem a comercialização entre o frigorífico e o varejo. E nesse ponto ainda tem muita gordura para ser queimado, né? Então, a hora que a carne sai desossada, embaladinha de um frigorífico, até ela chegar na gôndola, quer dizer, uma operação simplesmente de logística, a gente tem um aumento aí de 70% no preço.
Também tem outra questão. A China, ela colocou esse embargo, mas eu acredito que ninguém acreditava que ele fosse durar tanto tempo, né? E aí a opção de suspender o abate, ela pode ser mantida por quanto tempo, já que há uma época certa para o abate? Mas a época certa, ela está na mão do produtor, né, Carla? Então, quando o frigorífico reduz, ele joga o problema para o produtor. Então, o produtor, nesse momento, principalmente num ano de muita seca, né, geada, um ano complicadíssimo aí do ponto de vista climático, ele teve que manter esse gado levando nutrição, né, levando alimentos para o gado. Geralmente é confinamento, semi-confinamento, outras estratégias. Então, o momento que a gente tem o maior custo de produção na pecuária é agora, né? O frigorífico não compra, então ele não se compromete a pagar esse boi, o boi fica no campo e o produtor tem que dar um jeito nele. De fato, você tem razão, a gente não esperava um tempo tão grande, mas também, Carla, nos últimos dias a reação, né, a volta dos frigoríficos comprando, ela está sendo muito mais intensa do que o que a gente esperava. Essa estratégia usada pela China, então, de pressionar para haver uma queda dos preços por parte do Brasil, qual é a alternativa que ela está tendo para abastecer o seu mercado interno? Ela está comprando carne a outros preços em outros fornecedores? Eu acho que é muito mais manejo e administração de estoque, né? Então a gente sabe que a China andou tendo aí uma relação um pouquinho mais próxima com a Argentina, que tinha embargado as próprias exportações, né? Então acumulou um pouco. A China também está respondendo à recuperação do rebanho suíno com maior velocidade. Então acredito que eles organizaram um pouquinho o estoque para pressionar. E a China sempre faz muito bem isso, né, cara? Eles não têm fôlego para aguentar isso por muito tempo, né? Então a gente acredita aí numa recuperação, numa retomada o mais cedo possível, né? Eu até acredito que durante aí mês de dezembro, antes da gente chegar no final, a gente já esteja negociando de forma mais consistente, retomando aí grande parte dos volumes que eram embarcados para lá. Eu agradeço a sua entrevista, então, muitos esclarecimentos aqui para nós, para a audiência do nosso Visão CNN, Maurício Palma, diretor da Atenagro. Muito obrigada, uma ótima tarde. Uma ótima tarde, eu que agradeço.